O espaço é silencioso. Sem alarmes. Sem avisos. Sem qualquer som. Apenas escuridão infinita cheia de estrelas distantes e viajantes invisíveis movendo-se pelo vazio. Durante bilhões de anos, a Terra existiu sob esse oceano silencioso do espaço, sem saber que um dia algo quieto e imparável já estava a caminho dela. Muito antes de a humanidade dar o seu primeiro suspiro, a Terra era um mundo completamente diferente. Os continentes tinham outras formas. O clima era mais quente e extremo. Florestas densas cobriam a Terra, e enormes oceanos dominavam o planeta. Essa era a Era dos Gigantes, a Era dos Dinossauros. Por mais de 160 milhões de anos, essas criaturas colossais dominaram a Terra, o mar e o céu sem desafios. Para eles, a Terra era eterna. Nada ameaçava seu domínio. Nada indicava que o mundo pudesse acabar em um único dia. Mas muito além do alcance da luz do Sol, vagando pelo frio absoluto do espaço, um objeto silencioso já havia iniciado sua jornada. Um viajante do vazio profundo. Em algum ponto do antigo cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, uma enorme rocha foi deslocada. Talvez uma colisão com outro objeto espacial a tenha tirado de sua rota estável. Talvez a própria gravidade a tenha puxado lentamente. Seja qual for a causa, o resultado foi inevitável. O objeto foi lançado através do espaço a uma velocidade inimaginável. Ele não tinha fogo. Não tinha brilho. Não tinha intenção. Apenas se movia. Por milhões de anos, viajou despercebido pela escuridão. Passou por planetas congelados, regiões vazias e pelos destroços espalhados de estrelas mortas há muito tempo. Lentamente, quase pacientemente, seu caminho se curvou em direção a um pequeno planeta azul que girava em torno de uma estrela amarela comum. A Terra. De longe, a Terra parecia pacífica, coberta por nuvens e oceanos, cheia de vida e movimento. Mas o objeto silencioso não enxergava beleza. Não via vida. Apenas seguia a gravidade. E a gravidade o puxava para casa. O último dia do mundo dos dinossauros. No último dia antes do impacto, o mundo continuou como vinha sendo por milhões de anos. Grandes herbívoros pastavam em vastas planícies abertas. Predadores caçavam nas sombras de florestas densas. Os mares estavam vivos com monstros marinhos gigantes, e enormes criaturas dominavam os céus. Nenhum animal olhou para o céu e percebeu o que estava chegando. Nenhum instinto os alertou. Acima da atmosfera, o objeto cruzou o limite do domínio gravitacional da Terra. À medida que caía cada vez mais rápido, o atrito incendiou sua superfície. O céu noturno ganhou repentinamente um segundo sol, uma bola de fogo ofuscante rasgando os céus. Mas já era tarde demais. Impacto. A colisão aconteceu perto do que hoje conhecemos como a Península de Yucatán. Em uma fração de segundo, mais energia foi liberada do que todas as armas nucleares já construídas pela humanidade juntas. O objeto atingiu a Terra a mais de 20 km por segundo. A força do impacto perfurou profundamente a crosta, vaporizando rochas instantaneamente. Uma onda de choque se espalhou em velocidade supersônica. Tudo dentro de milhares de quilômetros foi destruído instantaneamente. Florestas foram achatadas. Oceanos recuaram enquanto muralhas de água varriam continentes. O próprio solo se comportou como líquido sob uma força inimaginável. Acima do local do impacto, uma colossal coluna de fogo, poeira e rocha derretida explodiu em direção ao espaço. A Terra havia sido atingida por algo silencioso. E nada jamais seria o mesmo. Fogo no céu. Fragmentos incandescentes choveram sobre o planeta como uma tempestade global de meteoros. Detritos superaquecidos incendiaram florestas a milhares de quilômetros de distância do impacto. Incêndios florestais explodiram quase simultaneamente em todos os continentes. O céu ficou vermelho. Os oceanos ferveram próximos às costas. Animais que sobreviveram à explosão inicial enfrentaram um destino ainda pior: calor abrasador, fumaça sufocante e um mundo que rapidamente se tornava impossível de habitar. Mas isso era apenas o começo. O início da noite longa. Em poucos dias, nuvens massivas de poeira, cinzas e enxofre preencheram a atmosfera. A luz do sol tornou-se fraca e distante, lutando para alcançar a superfície. As temperaturas despencaram rapidamente. A fotossíntese entrou em colapso. As plantas começaram a morrer. Sem plantas, os herbívoros morreram de fome. Sem herbívoros, os predadores seguiram o mesmo caminho. Cadeias alimentares que haviam existido por milhões de anos entraram em colapso em poucas semanas. Chuvas ácidas envenenaram rios e oceanos. O céu permaneceu escuro. Dia após dia, o sol continuava oculto atrás de um véu sufocante de detritos. Este já não era mais o mundo dos dinossauros.
Era um planeta moribundo. A extinção escrita no silêncio. Ao longo dos meses e anos seguintes, mais de 75% de toda a vida na Terra desapareceu. Quase todas as espécies de dinossauros foram extintas. Os governantes do planeta foram apagados sem jamais saberem o motivo. Mas nem toda a vida morreu. Pequenos mamíferos se esconderam no subsolo. Aves sobreviveram em bolsões isolados. Nos oceanos, algumas criaturas conseguiram se adaptar ao colapso do ecossistema. A natureza, mesmo na catástrofe, encontra formas de resistir. E nessa sobrevivência, um novo futuro começava em silêncio. Mas esse futuro levaria milhões de anos para surgir. Uma morte que criou espaço para a humanidade. O objeto silencioso não apenas encerrou a era dos dinossauros, ele abriu espaço para algo completamente diferente. Sem a extinção, os mamíferos teriam permanecido pequenos, escondidos nas sombras. Sem a extinção, os primatas jamais teriam evoluído. Sem a extinção, a humanidade nunca existiria. Cada cidade, cada civilização, cada batimento do coração humano remonta a esse único momento em que um viajante silencioso do espaço colidiu com a Terra. A destruição tornou-se criação. A morte tornou-se destino. Quando a poeira finalmente começou a se dissipar, a Terra já não era mais o mundo vibrante que existia antes. Os céus, que permaneceram escuros por meses, lentamente clarearam, permitindo que a luz fraca do Sol voltasse a tocar a superfície. O que restava sob essa luz era um planeta irreconhecível, florestas transformadas em cinzas, oceanos vazios e continentes moldados pelo fogo e pela destruição. A era dos gigantes havia chegado ao fim. Mas a extinção, por mais cruel que seja, nunca representa o fim da vida em si. Ela é apenas o encerramento de um capítulo para que outro possa começar. Um mundo que aprende a respirar novamente. Com a maioria dos grandes animais extintos, o planeta parecia estranhamente silencioso. O som de passos pesados que antes dominava as planícies havia desaparecido. Os mares, que já foram territórios de predadores colossais, tornaram-se vastos cemitérios submersos. Ainda assim, a vida persistiu. Debaixo das camadas de cinzas, sementes adormecidas começaram a germinar. Plantas resistentes lentamente voltaram a crescer em direção à luz. Logo depois, surgiram os insetos. Em seguida, pequenos répteis, aves e mamíferos emergiram cautelosamente para um mundo que havia mudado para sempre. Esses mamíferos não eram fortes. Não eram gigantes. Eram frágeis, rápidos, adaptáveis. E essas características seriam decisivas para o futuro do planeta. A ascensão dos pequenos sobreviventes. Durante milhões de anos, os mamíferos viveram à sombra dos dinossauros. Eram criaturas discretas, frequentemente noturnas, escondidas para sobreviver. Após a extinção, essas sombras desapareceram. De repente, o mundo estava livre. Sem os grandes predadores dominando cada canto da Terra, os mamíferos começaram a evoluir rapidamente. Alguns se tornaram maiores. Outros ficaram mais velozes. Alguns passaram a viver nas árvores, outros nos desertos, nos rios e até nos mares. A evolução entrou em ritmo acelerado. Em poucos milhões de anos, a paisagem da Terra já era completamente diferente. Grandes rebanhos de mamíferos substituíram os dinossauros nas planícies. Novos predadores surgiram com sentidos mais aguçados. As florestas retornaram ainda mais densas. O planeta estava se reconstruindo a partir das cinzas. Um planeta para sempre marcado. Embora a vida tenha retornado, a Terra nunca voltou a ser exatamente como antes. O clima mudou. A composição química dos oceanos foi alterada. Espécies inteiras desapareceram para sempre, deixando espaços vazios na árvore da vida que jamais seriam preenchidos novamente. A extinção não apenas eliminou criaturas, ela redefiniu o curso da evolução. O mundo deixou de ser dominado por répteis gigantes e passou a ser modelado por seres de sangue quente. Tudo o que vive hoje carrega a marca daquele impacto em sua história evolutiva. O longo caminho até a humanidade. Entre os muitos mamíferos que surgiram após a extinção estavam os primeiros primatas. Pequenos, ágeis, com olhos voltados para frente e mãos capazes de agarrar galhos, eles passaram a viver nas árvores, explorando ambientes complexos que exigiam maior inteligência. Com o passar do tempo, seus cérebros cresceram. Ao longo de dezenas de milhões de anos, esses primatas aprenderam a andar sobre duas pernas, a fabricar ferramentas, a controlar o fogo, e, finalmente, a refletir sobre o próprio universo. A humanidade não nasceu da calma. Ela nasceu da destruição. Será que? Se aquele objeto silencioso tivesse passado longe da Terra, os dinossauros talvez ainda dominassem o planeta.
Os mamíferos continuariam pequenos e escondidos. A inteligência humana talvez jamais surgisse. Nossa existência é o resultado direto de uma colisão ocorrida milhões de anos atrás. O aviso gravado na pedra. Hoje, os cientistas conhecem o local do impacto como um dos eventos mais violentos da história do planeta. Sob camadas profundas de rochas, permanecem as evidências daquele momento, quartzo chocado, camadas de cinzas e marcas de um poder incompreensível. Mas mais importante do que as rochas é a lição deixada pelo impacto. A Terra não está isolada. O espaço não é vazio. E o silêncio não significa segurança. Milhares de asteroides ainda vagam pelo sistema solar. Muitos são pequenos e inofensivos. Outros são grandes o suficiente para causar destruição global. Hoje, telescópios gigantes vigiam os céus, tentando detectar qualquer objeto que possa representar perigo. O mesmo tipo de viajante silencioso que destruiu o mundo dos dinossauros ainda existe lá fora. A diferença entre o passado e o presente. Os dinossauros nunca tiveram o aviso. Nós temos. Eles não puderam ver o fogo vindo do céu. Nós podemos. A humanidade vive numa era em que é possível detectar, rastrear e talvez um dia, desviar objetos perigosos. O que antes era uma força inevitável pode, no futuro, ser enfrentado com tecnologia. Pela primeira vez na história da Terra, uma espécie é capaz de compreender a própria extinção antes que ela aconteça. E essa compreensão carrega tanto poder quanto responsabilidade. O silêncio que moldou o destino. O objeto silencioso nunca se importou com dinossauros. Nunca se importou com a evolução. Nunca se importou com a humanidade. Ele apenas seguiu as leis da física. Mesmo assim, de sua queda nasceram florestas, animais, oceanos, inteligência, civilizações e consciência. Da destruição surgiu a criação. Do caos nasceu a mente que hoje olha para o céu e faz a pergunta mais antiga da existência. O que mais existe lá fora? Verdade final. Cada vida humana, cada conquista, cada erro, cada sonho tem sua origem naquele instante antigo em que um objeto silencioso reescreveu o destino da Terra. Nós existimos não porque a natureza é gentil, mas porque a vida é resistente.